Fala galera, aqui é o Sérgio. E aqui é o Murilo, e a gente é do Pode Crer, que vai apresentar aqui agora, junto com o Omar e o Edu, que são um médico e um pesquisador na área da psicologia, que vão falar aí sobre a síndrome de burnout no meio hospitalar durante a pandemia. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Omar, sou aqui convidado do Pode Crer. Valeu pelo convite, Sérgio, valeu pelo convite, Murilo. A gente vai estar aqui compartilhando as experiências, né? Eu na área da pesquisa em organizacional, dos trabalhadores em burnout, e o nosso querido médico Edu, né? E aí, Edu, como é que tá? Boa noite, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhando com conhecimento aí. Bom, então, gente, vamos começar aí o debate. Omar, você quer trazer aí para a gente informações sobre os artigos aí que você anda publicando, produzindo, como é que é? Cara, então, ultimamente eu tenho me feito o trabalho de revisar sistematicamente artigos publicados, né, nessa área aí do contexto do burnout, mais especificamente da área da saúde, né, durante o período da pandemia. Por isso aí achei muito legal que vocês convidaram também um médico, né, que viveu isso na pele, né, Edu? Sim, sim. Ô, Edu, Cê- peraí. ah, Que é esse burnout aí? Você que é médico, aí consegue falar melhor pra gente. Que é esse burnout aí? Por que esse negócio aí tá tão falado no meio da saúde ultimamente? Bem, o burnout, ele é uma síndrome, né? É uma síndrome de estafa, né? Quando a gente chega naquela condição de cansaço físico, emocional, mental, que é causada por um estresse prolongado ou sobrecarga de trabalho. E na pandemia, principalmente a gente que estava na linha de frente, a gente teve que lidar com esses problemas, né? De lidar com a morte, lidar com o excesso de trabalho, já que a gente não podia nem descansar, né? Então, mais ou menos por aí. assim, trazendo para o âmbito da minha área de pesquisa, também complementando a fala do médico, né, do Edu, se a gente for caracterizar burnout, assim, de uma forma mais no sentido criterioso, científico, a gente vai ter que ele é um distúrbio psicológico relacionado a um estresse ocupacional no trabalho crônico, né? Então, assim, está diretamente ligado à sua relação com o trabalho que você exerce, né? Aquela posição que você ocupa nesse meio laboral. E ele está relacionado com sentimentos de exaustão emocional, despersonalização, que seriam sentimentos de distanciamento em relação à função que você exerce, então você já não consegue mais encontrar sentido ou significado nas coisas que você está fazendo no modo automático ali. Tem também uma questão de diminuição da realização pessoal no ambiente do trabalho. Então, assim, já não há mais tanta motivação para você querer subir de cargo. Isso até perde sentido, de certa forma, né? Porque você está tão exausto que o trabalho é sinônimo de estresse, de sofrimento e de esgotamento emocional e profissional, sabe? Inclusive, Omar, já trazendo aqui um pouco mais da minha experiência, eu que estava lá na linha de frente durante a pandemia toda, pude vivenciar, assim, colegas que cometiam vários erros. Teve até um dos colegas nosso, um enfermeiro, que começou a passar muito mal e teve essas crises de despersonalização, que ele não sabia nem o nome dele e estava trocando o nome dos pacientes. Foi um caos total nessa época. Consigo imaginar, cara. Você que trabalha na área da saúde, Edu, considerando assim que vocês falaram, né, que parece que ocorre muito nessa área. É, Além desse caso aí, você já vivenciou outras situações que isso aconteceram? Isso acontecia muito no seu hospital? Como é que era? Eu achei só engraçado essa sem vergonhice, né? Parece que todo mundo junta pra ficar com o burnout no mesmo tempo. Que é isso?
Fala mais para nós aí um Não, pouco. é Ah, importante, assim, a gente ressaltar que nem todos os profissionais, assim, recebem o mesmo tratamento ou têm as mesmas vivências, assim, nas intervenções, assim, com cuidado, na saúde mental. A gente, durante a pandemia, recebeu as cartilhas de recomendações da OMS, mas cada área, né, de atuação, eu que estava no hospital, a gente tinha todo um protocolo para seguir, para tentar minimizar esse estado de estresse, né? Mas nem sempre é, era o que a gente poderia realizar ali, né? A gente tinha várias limitações físicas, nosso sistema de saúde vem de um sucateamento, né? Desde 2016, então não é tudo a mesma coisa, assim. Eu acho que é importante ressaltar, porque a gente pega a fala do Murilo aí, né? Ah, o que que é essa ser vergonhice de todo mundo tá tendo burnout ao mesmo tempo, né? Mas é interessante essa fala porque ela desvela um senso comum, né, sobre essa sensação de esgotamento profissional e de cansaço extremo ao ponto de que a pessoa já não tem mais realização no seu trabalho, né? Mas é uma questão de que o burnout, ele não é a causalidade de algo, mas sim a consequência de algo, né? Então, você ter um elevado grupo de pessoas em estado de burnout, em estado de esgotamento sentimental, profissional, emocional, é um sintoma, na verdade, de uma problemática já existente, né? São vários fatores que se acumulam na vivência profissional de cada um, mais especificamente nesse caso dos profissionais da saúde, que, como o Edu bem cita, né, como médico e que vive essa realidade, de que os profissionais da saúde já estão sobrecarregados há muito tempo. Já é um meio de trabalho sucateado, com poucos recursos de tanto espaço físico, tanto de qualidade, a possibilidade de atendimento aos pacientes, de sobrecarga de quantidade de pessoas a serem atendidas por uma equipe completamente reduzida, né? E quando vem um contexto de pandemia, de que você não tem certeza alguma sobre o tratamento de certa doença ou da probabilidade de que essa doença vai se extinguir ou não, qual é a temporalidade que esse momento vai ser a nossa realidade, né? Porque se a gente pega o recorte de 2020, principalmente, o que se tem é uma sociedade profissional médica em específico lutando contra uma doença que não se tem um tratamento claro, não se tem a previsão de que quando vai acabar e mal se sabe como contrai, né? E aliado já aos fatores de sobrecarga de trabalho, o nível de estresse vai lá em cima e o nível de estresse está diretamente ligado com o burnout, né? Então, não é que é uma histeria coletiva ou uma servengoice coletiva, mas sim um sintoma social que já vem de anos, né? Sim. entendi. E me surgiu aqui algumas dúvidas em relação a isso. Primeiro, tipo assim, lá no hospital, quem mais passa por essas coisas assim é só médico, enfermeiro, é a mesma coisa para todos os profissionais? Como é que, ou é diferente assim? Não, Sérgio, no hospital, a gente, principalmente no SUS, a gente tem o trabalho que é multidisciplinar. Então, a gente conta com enfermeiros, conta com fisioterapeutas, odontólogos, médicos, psicólogos, e cada um vai atuar em uma área específica. Quando a gente está falando assim de casos extremos, como foi a pandemia, foi um teste para todo mundo para a gente tentar lidar com o estresse que foi, por mais que todos ali estavam cansados de certo modo, a gente se apoiava uns aos outros para tentar lidar, né, com todo o desespero do momento. E, assim, graças a Deus a gente conseguiu ah, entregar até um bom trabalho, na medida do possível, porque também a gente não sabia com o que a gente estava lidando, e esse foi o maior desafio. Mas para cada pessoa e para cada setor, acredito que vão ter
medidas mais específicas. Inclusive, Entendi. Edu, tem um negócio interessante na sua fala e na pergunta do Sérgio também, né? Porque a nossa rede de saúde pública, não só a pública, mas a privada também, ela funciona justamente pelo atravessamento multidisciplinar, né? Então a gente tem equipe de enfermagem, equipe de médicos, assistentes sociais, psicólogos que promovem o funcionamento, né, desse hospital e desse serviço de saúde. E essa é justamente uma das maiores críticas que eu tenho depois de fazer a minha revisão dos artigos que eu consegui encontrar sobre essa temática do burnout na realidade dos profissionais de saúde durante o contexto de pandemia, de que é a falta de afunilamento e de critério específico para entender as dificuldades de cada setor desse hospital. Porque o trabalho que um enfermeiro exerce durante o atendimento ao paciente é completamente diferente do médico, que é completamente diferente de uma área específica como a fisioterapia. E dentro da própria medicina, você tem áreas específicas, como a infectologia, que eu imagino que tenha sido com mais sobrecarga durante um contexto de pandemia viral. Você tem outras áreas que acabam sendo afetadas por isso, mas se faz a necessidade de um instrumento de pesquisa mais específico para cada grupo e como cada grupo foi afetado, para que a gente tenha, inclusive, intervenções específicas, né? E que contemplem a necessidade de cada grupo. Entendi, gente. Não, ficou claro aqui. Só uma coisa rápida aqui, ó, o Marcelo falou que revisou um monte de artigo, e é muito artigo que sai nessa área aí do estudo do burnout nos profissionais da saúde. Cara, Ou sim, são muito artigos. Inclusive, se tem artigos sobre revisão de artigos. Então, assim, eu faço um trabalho cíclico, vamos colocar assim, né? Para você ter noção, contando assim a realidade de um único artigo assim que eu estava fazendo a revisão dele, dentro dele tinha referência a mais 25 artigos e assim por diante, sabe? Outro que tem referência a 64. Claro que tem questões de duplicatas, né, de repetição, mas acaba que é uma produção assim que está muito em alta, né? Agora ela tem caído um pouco, né, devido ao fim da pandemia, né, e da questão do Covid, né, que a gente está, né, com um maior controle, um maior equilíbrio em função disso tudo, mas mesmo assim é uma área de pesquisa muito rica, né, que a gente pode se aproveitar muito do conhecimento de amigos, né, de colegas. Ô, Mar, então, tipo assim, eu pensando que esse tanto de artigo que você revisou, esse tanto de coisa, será que não tem um teste, alguma coisa de escala, sei lá, que cada profissional aí da saúde pode ir fazendo durante o tempo aí, toda semana, para na hora que vê que o trem tá começando a apertar, já mandar ele embora de uma vez, já. Não deixa nem a bomba explodir, não. Eu acho que é importante que a gente esteja em acompanhamento, né? Porque, como eu disse anteriormente, o burnout ele é uma consequência, né? Ele não é uma causalidade. Então, realmente, sim, existem escalas que a gente pode se apropriar para poder avaliar a condição de trabalho e a decência do trabalho, né? A gente tem duas escalas muito interessantes de diagnóstico organizacional, né? Que a gente pode aplicar, que é a avaliação do trabalho decente, que vai explorar diversos fatores na decência do trabalho, que variam entre saúde e bem-estar no trabalho, boa convivência, flexibilidade entre trabalho e vida pessoal, salário, tudo mais. E a gente tem outra escala também que a gente pode se apropriar muito bem para esse contexto, que é a CEPATOS Labor, né, que vai estar estudando a patologia no trabalho, então ela vai estudar justamente o nível de estresse do trabalhador no ambiente de trabalho, que está diretamente relacionado com o nível de burnout, né? E que pode ocasionar um burnout, mas é importante que a gente faça isso não para mandar alguém embora antes da bomba explodir, mas sim para a gente garantir uma qualidade de vida no trabalho, né, para os nossos colaboradores, no caso, nesse contexto dos médicos, da equipe de enfermagem, de todo o corpo que compõe esse hospital, né? Ô, Edu, você não consegue perceber aí, não, quando o cara tá ficando ruim da cabeça já, não? Você já caguetar ele pro seu superior pra ver se já some com ele dali, não? Pra não atrapalhar os outros, né, também. Então, mas ô Murilo, assim,
pense que a gente está diante, por exemplo, a pandemia. A gente tinha falta de profissionais na linha de frente, tinha pouca rotatividade. Os profissionais que estavam na linha de frente, principalmente eu, por exemplo, estava morando num hotel e a gente demitir alguém já ia sobrecarregar outros profissionais que estavam ali. E eu acredito que, pensando com essa fala do Omar, né, a ideia de realizar testes que você propôs também, né, testes semanais para identificar o burnout, né, é, pode não ser a melhor solução de todas, né? Eu penso assim que é claro que é fundamental adotar instrumentos de análise adequados para oferecer a melhor intervenção personalizada possível, né? Sem recorrer a tal da demissão. Mas eu acredito assim que o apoio entre os profissionais quando essa crise acontece foi o principal ponto para que a gente se mantesse com é, a eficácia do nosso trabalho, né? Porque o que mais gerava sofrimento para a gente que estava lidando com a linha de frente eram os erros que aconteciam, talvez um deslize que a gente cometia ali durante o trabalho, e o medo constante, né, de perder pacientes. Inclusive, até citei, né, nosso amigo enfermeiro, que ele teve o suporte necessário lá, que ele conversou, inclusive, com a psicóloga do hospital, se reorganizou, a gente se uniu, né, e ele, depois de algumas semanas, ele retornou para a linha de frente, estava muito mais animado, ele conseguiu, inclusive, animar mais a gente a continuar, não desistir, então foi bem interessante essa dinâmica, assim, de um profissional contando com o outro, né, com outro de outros setores. Pode crer, Edu. É, e assim, a gente falou aí que é um monte de artigo, a gente falou de uns instrumentos aí que eu não entendi muito bem o nome, mas que tem algumas coisas. Mas assim, a gente tá bem, ou não é com essas pesquisas, tipo assim, a gente desde a pandemia melhorou, né? Mas tipo assim, os achados, o que que você vem pesquisando aí, tem mais alguma coisa que surgiu assim, dessas É, revisões que você falou? uhum. Sérgio, realmente, né, o que você traz aí da questão, a pandemia acabou, como é que a gente está agora, são várias coisas, né, que a gente consegue tirar dessa revisão que eu estou trabalhando, que eu estou fazendo, que eu estou pesquisando desde 2020, né. Bom, primeiro que o que a gente encontra nas produções é uma reforça, é um reforço da nossa hipótese, né, reforça a nossa hipótese de que realmente a pandemia ela vem para com as altas demandas de trabalho, riscos à saúde pessoal desses profissionais, falta de recursos e informações adequadas, ela traz justamente essa sobrecarga emocional laboral e essa pressão adicional a um contexto que já é sobrecarregado, que é o contexto da área da saúde, resulta num aumento significativo dos níveis de estresse e no risco de desenvolvimento de um burnout entre esses profissionais. Então, realmente, o que a gente tira desses artigos, principalmente, é de que a hipótese está correta, né? A gente vê isso na vivência desses profissionais. Sim. Só que, ao mesmo tempo, é interessante que a gente deixe para produções futuras e para revisões futuras como os espaços de trabalho acolhem esses profissionais também pós-pandemia, como eles retornam nesse espaço de trabalho, né? Como é a reincidência da possibilidade de uma nova doença, de uma outra pandemia, né? Como fica a questão da ansiedade desses profissionais? Essa sobrecarga ela acaba porque a pandemia, entre aspas, acaba, ou ela ainda é reminente, né? Ela pode voltar. Então, o que fica para a gente dos artigos e do que pode ser produzido em cima disso gira muito em torno desses tópicos. Pode crer, hein, Omar? É, é essencial a gente compreender a importância do gerenciamento correto da crise, né, do burnout. A Sim. gente, é,
evita medidas extremas, né, de que possa prejudicar o profissional, quanto o funcionamento do hospital. A gente brinca no hospital lá que a nossa equipe é como se fosse uma corrente de elos, né? Se um elo se fragmentar ali, se enfraquecer, outro tem que ir ali para dar um suporte, né? Então a gente Sim. precisa sim desse amparo, dessas intervenções É, para garantir o bem-estar final, que é do paciente, né? Oferecer um bom serviço, sim. inclusive não só para eles, mas para toda a equipe, né? E como intervenções, Edu, a gente tem várias coisas que poderiam ter sido feitas, sabe? Porque o que fica muito desses estudos também é o que poderia ter sido feito para controlar melhor esse fenômeno, né? Porque a pandemia traz também essa pandemia de burnout. Então, o que a gente, enquanto psicólogo organizacional, trabalhando com vocês, médicos e equipes de saúde, poderia ter feito para ajudar melhor vocês? Então, quem sabe desenvolver mais cartilhas, espalhar melhor as informações sobre o que era a doença e como ela se espalhava, tentar fazer um tipo de situação ocupacional com vocês, para que vocês, enquanto enclausurados naquele ambiente hospitalar, pudessem ocupar a mente com outras atividades, se não pensar só na doença e nas perdas que tivemos no país, um contato melhor com as famílias, uma dinâmica melhor entre os profissionais. São várias coisas que poderiam ter sido feitas e que ficam para a gente revisar e para se preparar para outros momentos como esse, né? É isso, gente. O papo foi muito bom. Muita coisa aí que a gente pôde saber, coisa que a gente não tinha acesso a tal informação. Omar, e fica aí minha observação. Você tomar cuidado também com esse tanto de artigo que você tá lendo aí, quem vai ficar louco é você, viu, rapaz? Tem que Valeu. tomar cuidado aí, que quem que faz o palhaço aí, viu? E é isso, Exatamente. muito obrigado pela conversa. Tamo junto aí. Tem alguma coisinha pra falar, Sérgio? Muito obrigado aí, pessoal, por topar ter participado aqui do Pode Crer. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar para finalizar aí? Uma despedida, alguma recomendação? Só Qualquer agradecer coisa? aí a todo mundo, agradecer vocês por terem recebido a gente aqui, ter dado espaço para eu falar, né? Ter dado espaço para eu falar aí da minha pesquisa e tudo mais. Só gratidão, rapaziada. Um beijo para minha mãe e pro meu cachorro. Tamo junto. Queria agradecer também a oportunidade de levar informação, né? Já que o foco aqui é a prevenção, talvez a gente possa pensar um pouco mais sobre esse assunto e levar esse conhecimento adiante, né? Muito obrigado aí vocês. Valeu, gente. Esse foi mais uma edição do nosso Pode Crer aí. Em breve, mais episódios. Tamo junto. It sound right, boy.